Escute o que eu vou dizer para você, meu irmão, meu amigo. Eu estou falando verdades aqui porque eu amo você. Jesus no Evangelho de Mateus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Dado ao perigo, dado a dimensão do inferno. Eu vou te dizer o que é o inferno. Primeiro, o inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre a impiedade e o pecado. Por isso que em Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. É o lugar que representa a ira de Deus. O inferno é o lugar do maior sofrimento inimaginável que o ser humano não tem a capacidade de medir. Diz em Mateus 25:30 que lá é lugar de pranto e de ranger de dentes. Significa sofrimento inimaginável. O inferno é lugar de sofrimento eterno. Em Marcos, no capítulo 8, deixa eu conferir, porque eu não gosto de citar uma referência errada. Agora a minha mente pode ter trocado aqui um versículo, eu não vou dar referência errada nenhuma aqui para você. Deixa eu só ver aqui, para mim saber se eu estou dando certo. Em Marcos, capítulo 9, versículo 48, diz que o inferno é lugar de sofrimento eterno. Diz que o fogo não se apaga. Em Apocalipse 20, versículo 10 e 15, também diz que é lugar de sofrimento eterno. Agora escute o que eu vou te falar. Uma vez um amigo meu disse assim: pastor, depois que eu morrer, Deus me bota em qualquer lugar, eu não estou nem aí. Aí eu falei: é porque você está por fora. O inferno, escute isso. Jesus falou em Mateus 10, 28. Não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas aquele que lança o corpo e a alma no inferno. Então escute, a alma é responsável por inteligência, vontade, sentimentos, percepção. Quem for lançado no inferno vai ter domínio de existência tanto quanto eu e você temos aqui hoje. Você sabe o seu nome, você sabe que você é uma pessoa, como diz Descartes, penso, logo existo. Quem for lançado no inferno vai saber que está no inferno, vai ter domínio e percepção de existência, de sofrimento, de dor, das oportunidades que teve. O inferno, em 2 Pedro 2,17, diz que é um lugar de densas trevas. Escute o que eu vou te falar. O ser humano é um ser social. Ele não foi feito para viver isolado. Porque alguém diz assim: pastor, vai ter tanta gente no inferno que a gente um se junta lá com o outro, diz: só para aqui que está queimando muito. Eu estou aqui com o outro aqui, um ajuda o outro. Não. O inferno é o sofrimento inimaginável em solidão. Você não vai bater papo com o outro que está no inferno, é lugar de densas trevas. Um não vai ver o outro, vai se ouvir urros, gemidos. E você já imaginou? Você que é crente, meu irmão, que já viu pessoas endemoniadas caírem na igreja, e tem demônio que quando se manifesta ele dá urro, dá grito. Você já imaginou Lúcifer e os bilhões de demônios gritando no inferno? Você já imaginou milhões de pessoas gritando no inferno? Porque diz o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, no versículo 10 diz que o inferno é para o diabo, mas no versículo 15, quem não for achado no livro da vida, vai para o inferno. Isto é, aqueles que diz Apocalipse 21:8, a sua parte, diz lá no final, será no lago que arde com fogo e enxofre. Aqueles que vão para o inferno. Eu podia pregar uma mensagem bonitinha sobre vitória, como você conquistar o mundo, como você ser uma pessoa de sucesso, mas eu tenho compromisso com Deus, e Deus me levantou como uma voz profética para alertar você. Igreja não é clube social, evangelho não é passatempo.
A Bíblia diz em Romanos 11:22, devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, para conosco a benignidade, se permanecermos na benignidade, senão também seremos cortados. Como é que está a tua vida? Que prática é a sua? E tem outra, não pastor, depois que eu morrer, acende vela para mim. Depois que eu morrer, vão rezar para mim. Querido, Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. É aqui nessa vida que eu e você vamos decidir sobre a eternidade, meu filho. É aqui. Você e eu, nós, com as nossas atitudes, vamos decidir se vamos para o céu ou para o inferno. Mas a verdade é que Deus preparou o céu e nós não fomos feitos para o inferno. Você quer ir para o céu? Quais são os princípios que Deus estabeleceu para ir para o céu? Bíblia. Seja na Bíblia da tradução dos evangélicos ou na Bíblia da tradução católica, a mesma coisa. Os textos que eu citar estão uma e outra. Não precisa nem eu abrir. Pode pegar aí na tua casa e você ver. Quem é que vai para o céu? O texto áureo da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. Quem é que vai para o céu? Todo aquele que aceita e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem poder de perdoar pecados e preparar você para o céu. A Bíblia diz em João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode salvar. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Atos 4,12, em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Nem Maria, nem Paulo, nem João, nem Pedro, nem pastor, nem padre, nem papa. Só Jesus, só Jesus. Só Ele salva, só Ele permite o homem ir para o céu. Agora escute, quem é que vai para o céu? Existem coisas correlacionadas ao crer. Se você crer que Jesus é o Salvador, então você crer que você é um pecador. Tem que haver confissão. 1 João capítulo 1, a partir do versículo 7 diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você crê que Jesus é o Salvador, você deve confessar que você é um pecador. E aí, Jesus Cristo, com aquele sangue imaculado, incontaminado, que derramou no Calvário, vai limpar você de toda a iniquidade, vai transformar você e preparar você para o céu. Agora escute, o crer tem coisas correlacionadas. Escute essa que eu vou te falar. Quem crer, obedece. Somente crê aquele que obedece, somente obedece aquele que crê.
Você não pode dissociar crer de obedecer.